pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês aqui do Victor Lamoglia e acho que esse é o nome dele, né? Sei lá. E fiz uma máscara da peste, tá? Daí, tá. Eita, calma aí. Fazer o quê? Tem que ver. Eu vou ver. 3, 2, 1, vai. Trouxe pra você aqui um negócio que eu queria muito fazer. Eu queria, já tem tempo que eu tô namorando fazer esse projeto. Eu ia fazer pra mim, pessoalmente, pra mim aqui quietinho, no meu cantinho, no meu tempo vago de vez em quando. Só que eu não consigo mais fazer as coisas só pra mim. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz. E hoje é o caso. O que eu vou fazer aqui hoje é uma máscara da peste. Fazer uma customização em couro sintético. Não é bem couro sintético o material que eu vou falar aqui, que vocês já vão saber qual é. Agora, se você não conhece a máscara da peste, não sabe o que é, você já viu em algum lugar, porque ela é bem popular ali no meio steampunk, ela é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso é real, isso realmente aconteceu, isso é uma máscara, não é da cultura pop. Até virou da cultura pop, mas é baseado na realidade. E eu vou fazer uma aqui pra vocês, eu vou ensinar uma técnica muito legal que eu adoro, que é envelhecer couro. Não é couro de verdade, é um couro sintético, um couro falso. E essa técnica é sensacional, que você pode fazer com EVA, você pode fazer com espuma, você pode fazer com aqueles materiais que parecem couro. A técnica pra você aprender e fazer coisa aí, se você gosta de cosplay, se você gosta de fantasia, se você gosta de fazer, se você gosta de criar aí na sua casa, uma máscara, um negócio, pega a técnica aí. Gosta de máscara? Curtiu o tema? Já larga um like aí. Ah, não gostou? Gostou de mim? Gostou do meu boné do Stranger Things? Larga um like aí também. Gostou do quadro? Larga um like. Qualquer coisa aí que você falar, larga um like. E antes de começar, eu tenho duas coisas aqui. Uma pra você ir lá me seguir no meu Instagram. Aqui, ó, vai lá me seguir. E a segunda é que eu quero falar um pouco sobre a máscara da peste, porque isso faz parte da história. E você não conhece, você vai fazer um negócio aí na sua casa, eu acho que você tem que entender o que você está fazendo. E para falar isso, não sou eu que vou falar, eu vou convidar um amigo meu aqui, Daniel Cury, ele tem um canal de história muito legal, então eu vou botar um trechinho dele aqui explicando o que é essa máscara para vocês. Os médicos da peste eram médicos especiais que só tratavam pessoas que tinham contraído a peste. Eles não eram médicos muito experientes, era sempre aquela classe secundária que não tinha conseguido se estabelecer na profissão. Nos séculos 17 e 18, alguns desses médicos usavam uma máscara com um bico fino, parecendo um bico de pássaro. Dentro desse bico fino tinham ervas aromáticas, isso para disfarçar aquele cheiro pútrido que tinha na cidade, porque muitos acreditavam que a doença era transmitida pelo odor. Essa crença era conhecida como a teoria miasmática. Mas quando algum médico usava esse tipo de máscara na cidade, sai de baixo, a cidade inteira entrava em desespero, porque achava que a peste tinha chegado na cidade. Se você quer saber coisas interessantíssimas sobre a nossa história, assista o programa Altas Histórias, no YouTube e no Facebook. Um beijo. Viu? Agora você já tem um contexto histórico aí pra poder falar dessa máscara que você vai fazer na sua casa, ou então quando você avistar, você já vai ter essa curiosidade aí pra tirar e jogar na rodinha. Curtiu esse conteúdo do Daniel? Vou deixar aqui embaixo o canal dele, que ele tem um quadro chamado Altas Histórias, que ele comenta várias coisas sobre a história desse nosso Brasil. Bem legal, muito bem feito, muito bem produzido, tá aqui embaixo, deixando na descrição aqui a indicação dos amigos. Então vamos lá, que eu sei que você tá doido pra ver o vídeo. Vamos lá, essas são as imagens que vem no molde. Tem a parte do lado, a parte de cima, a parte da frente, a parte de trás e os fechos. Então eu vou recortar. E eu vou precisar furar todos os círculos que tem aqui. Esses maiores, eu tô usando um furador de mão, mas pode usar uma tesoura também. E os menores. E com uma pontinha de uma tesoura eu vou precisar furar todos esses buraquinhos pequenos também. Os buracos da costura. E eu vou fazer esses furos em todos os moldes. Depois que eu tiver tudo recortado, tá na hora de passar esse molde pro material que eu vou usar. O nome dele é peruja, ele é bem parecido com couro, ele imita, ele tem 2,5 de espessura. Foi bem tranquilo de achar e bem barato. E ele tem uma textura bem legal. E eu vou colocar todos os moldes aqui em cima e com uma caneta fazer todas as marcações, incluindo os pequenos furos. É um pouco chato, precisa de paciência, mas você precisa fazer. E depois que eu fiz todas as marcações, tá na hora de recortar o molde. Cortou muito fácil com a tesoura, não tive problema nenhum. E é muito importante você ter uma tesoura afiada, porque você vai cortar com muito mais facilidade. E pronto, separei e recortei todas as partes aqui, e tá na hora de fazer os furinhos. E para fazer esses furos você tem algumas opções. Você pode usar uma tesoura, você pode usar uma ferramenta, uma mini furadeira, ou você pode usar um furador de cinto. Você vai ter todos os tamanhos de buracos aqui que você vai precisar. Caso você não tenha acesso a um, você pode pedir emprestado ou levar numa sapataria que eles furam para você muito tranquilamente.
ou comprar um, porque isso é muito útil. E você pode regular esse furador para furos menores, como os que a gente acabou de fazer, e para furos maiores, como esses aqui que eu vou fazer agora. Você pode ver que fica bem legal o furo, olha só. E a gente vai precisar também furar todas as marcações de costura que a gente fez, aquele pontilhadinho em volta da máscara. E o furador de cinto, ele não tem esse furo pequeno, então eu usei a ponta de uma tesoura. Eu vim fazendo a marcação e furando. E você pode usar também a própria agulha para fazer esse furo. E se a sua tesoura ou agulha for muito fina, é importante você enfiar a agulha e fazer esse movimento aqui para poder alargar o furo. A agulha tem que passar com tranquilidade ali dentro. E depois de algumas horas, eu fiz todos os furos. E antes de fazer a costura, eu quero envelhecer esse couro. E eu vou ensinar aqui uma técnica muito legal para você fazer essa textura de couro envelhecido. Você pode fazer isso até num EVA. Para isso você vai precisar de um pedaço de esponja e tinta acrílica marrom fosca. Primeiro você vai pegar a esponja, molhar na tinta e tirar todo o excesso. E vai vir pincelando a tinta nas laterais do couro, fazendo uma mancha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Sujando todas as bordas. Na parte interna, na parte externa. Depois que secar, você vai precisar de uma tinta spray preta e espirrar de uma distância de mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Para poder a tinta criar uma poeira de sujeira preta em cima. Pequenos respingos. Isso vai dar uma cor muito legal, uma naturalidade, uma sujeira. E depois que secar, você vai pegar mais um pedaço de esponja, molhar na tinta acrílica preta e fazer levemente aqui nas laterais para criar um sombreado escuro de mais ou menos meio centímetro, bem pouquinho. Fazendo uma espécie de degradê, deixar esse preto ir se dissolvendo até chegar no marrom. E eu fiz isso em todas as peças, inclusive nos furos. Se você quiser, você pode vir com spray preto passando na lateral aqui, raspando para escurecer bem e deixar essa cara de queimado. Isso é da hora. E agora eu vou botar aqui do lado do original para vocês verem a diferença que faz. Olha só. E agora eu vou recortar os fechos. Eu separei todas as partes aqui e recortei. E apliquei a mesma técnica de pintura. E eu aproveitei e comprei uma tirinha com a metade da espessura para poder fazer essas 3 linhas aqui. Legal esse vídeo, E eu recortei. perder. Tá muito da hora. E agora eu vou começar a costurar. E para isso eu vou usar aqui uma linha de algodão. Ela tem 1,75 de espessura. E eu comprei 2 agulhas para essa linha. Eu vou tirar mais ou menos aqui 1,5 m de cada uma. E eu vou passar ela aqui dentro. E eu vou passar só um pedacinho dela. E ao invés de dar um nó, eu vou passar uma fita aqui. Só para prender a linha e ela não se perder. E eu vou fazer a mesma coisa na outra agulha, tendo 2 linhas. E eu vou ter 2 agulhas aqui com uma linha de 1,5 m. E no final eu vou pegar a ponta das duas e dar um nó. Unir elas. E eu vou vir aqui por trás e enfiar uma em cada buraco. Depois que eu passar as 2 linhas sem cruzar as agulhas, eu vou enfiar uma em cada buraco da frente. E depois que eu passar as duas, aqui na parte de trás eu vou cruzar as linhas e voltar a agulha pelo mesmo buraco que eu trouxe ela aqui para trás. E depois que eu trouxer as duas para o outro lado, eu vou cruzar mais uma vez e voltar pelo mesmo buraco. E depois eu vou cruzá-las na parte de trás e enfiar pelo buraco da frente. E depois que elas saíram aqui em cima, eu vou cruzar mais uma vez e enfiar a agulha novamente nesse buraco. Eu vou fazendo esse processo, botando ela para trás, e o movimento basicamente é esse. Você pode usar a técnica de costura que você quiser. Eu avancei aqui um pouco e vou mostrar mais uma vez. Eu pego elas aqui atrás, eu cruzo e enfio pelo buraco da frente. Quando elas saíram aqui do outro lado, eu vou tirar essa agulha que saiu aqui e enfiar nesse buraco aqui da frente. E a outra eu vou enfiar nesse outro buraco aqui e voltá-la para trás. Depois eu vou cruzar e fazer o mesmo processo até o final. Quando acabar aqui, eu vou simplesmente passar tudo lá para trás e dar um nó. E nessa parte aqui eu vou fazer o mesmo processo. Só que eu vou precisar nos 3 últimos buracos incluir essa peça. Então eu vou costurar isso daqui junto. Como vocês podem ver, ó, olha só como é que fica. E isso porque eu quero que a costura fique assim, mas eu poderia costurar de qualquer outra forma. E antes de costurar essa parte da máscara, eu vou prender umas chapinhas aqui. Vou fixar essa parte aqui. Eu vou colocá-las aqui em cima
e eu vou pressionar com o martelo para poder fechar bem. E eu gostei muito do efeito do outro lado dessa chapinha. Então eu resolvi colocar nesses furos aqui da parte de baixo também, só que ao contrário. E depois que eu fixei todas as chapinhas, eu vou costurar a parte principal da máscara. Você pode ver que tem duas dessas peças, uma para cada lado. E na hora de costurar eu vou precisar colocar uma sobre a outra. A parte de cima sobre a base e eu vou costurar aqui. Fazendo a mesma coisa de pegar duas agulhas e dar um nó no final das linhas. Só que dessa vez eu não vou passar as duas da parte de trás para a parte da frente, e sim uma de cada lado. Então eu vou vir cruzando as linhas. Vou colocar uma daqui, passar para o outro lado e passar do outro lado para a parte da frente. E depois eu vou cruzar essas linhas. E mais uma vez, essa é a técnica de costura que eu estou usando. Mas você pode costurar da maneira que você quiser, você pode inclusive colar. Você fica livre para fazer a sua técnica de costura, para poder deixar a sua costura aparente. E quando eu finalizar, vão restar 3 furinhos aqui, que é para eu unir com o outro lado da máscara. Então eu vou dar um nó e vou costurar o outro lado. Deixa eu ver quantos minutos. Caramba, E agora eu vou unir essas duas máscaras. Eu vou adiantar um Eu vou pouco. começar juntando. Depois que eu marquei, eu usei uma mini retífica para poder furar na posição certa. Sei lá o vídeo. E usei a agulha-linha para fixar a lente. E depois que eu fiz nos dois, é só costurar esse pedacinho ali no buraco do olho. E usei um estilo de costura bem simples, enfiando a linha e voltando pelo mesmo buraco. E eu costurei assim para não deixar nenhum espaço vazado, mas você pode deixar. Você pode usar a costura que você souber fazer. E depois que a máscara está toda costurada, eu vou fixar os fechos, usando também aquelas argolas e pressionando bem. Coloquei tudo na posição e fixei. E aqui na parte de trás também eu fiz a mesma coisa. Eu acabei tirando um excesso da tira e deixei no tamanho da minha cabeça. E essa parte de trás aqui, ao invés de fixar, eu comprei umas fivelas de cinto e eu vou deixar aqui também nivelado para poder ajustar no tamanho da cabeça das pessoas. E foi só encaixar tudo direitinho e tá pronto. Ó, como ficou. Creio, gostei muito. Achei sensacional, eu adorei fazer essa máscara. Sem contar que é uma terapia sensacional costurar. Eu fazia os primeiros pontinhos aqui mostrando pra vocês, depois eu sentava no meu cantinho e ficava ali assim, ó. Botava uma musiquinha, um cafezinho. Você vai ter um item de decoração histórico sensacional na sua casa, muito bonito. Você pode colocar lá num pedestal, você pode colocar aquilo. Se você gostaram, tá bom, mas eu não gostei. Então, gente, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e